Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou apresentar para você 3 excelentes ações boas pagadoras de dividendos que podem fazer parte da sua carteira de investimentos. E além disso, você vai entender de uma forma bem detalhada o porquê que essas ações são excelentes. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Investir em ações boas pagadoras de dividendos é uma estratégia muito disseminada e é uma estratégia muito funcional, porque primeiro, o dividendo representa a distribuição do lucro da empresa, então naturalmente para a empresa pagar dividendo, ela tem que ter tido algum tipo de lucro, e o dividendo é isento de imposto de renda, então o dinheiro que pingar na sua conta vai ficar totalmente na sua conta, você não vai ter nenhum tipo de desconto e você não vai ter que pagar nenhum tipo de imposto para o governo federal. Além disso, empresas boas pagadoras de dividendos são, por definição, empresas sólidas, empresas grandes e, na maioria dos casos, são companhias que são líderes dos seus setores. E é isso que, inclusive, motiva ela e permite com que ela consiga pagar muito dividendo para você. Além disso, uma outra vantagem é que esse tipo de empresa tem uma chance baixíssima de apresentar uma grande desvalorização. É muito difícil você ver uma boa pagadora de dividendo caindo 40%, 50%, 60% dentro de um ano. Isso porque, como eu mencionei, são negócios sólidos, negócios mais bem desenvolvidos. Por outro lado, o ponto negativo é o fato de que esse tipo de empresa também não vai ter uma alta valorização. Você não vai ver uma empresa pagadora de dividendos subindo 50%, 100% dentro de um ano. O foco, ao comprar esse tipo de ação, está no recebimento do dividendo, está na renda passiva. E você, ao longo do tempo, vai receber o dividendo, vai comprar novas ações. No ano seguinte, você vai receber um pouco mais de dividendos, vai comprar novas ações e você vai ver o efeito bola de neve acontecer na prática. E em algum momento no futuro, o dinheiro que você receber de dividendo vai ser suficiente para pagar todas as suas contas. E apresentando para você a primeira ação, nós temos a Taesa, de código TAEE11. Que é uma empresa que atua no setor de energia elétrica, mais especificamente no segmento de transmissão. E ela é responsável justamente por construir e instalar todas aquelas torres que você vê em uma estrada, que tem os fios conectando e que ligam a empresa que gera a energia com a empresa que distribui a energia dentro de uma cidade. E esse tipo de empresa acaba sendo muito interessante para quem busca dividendos, porque o seu modelo de negócio acaba sendo muito previsível, porque ele funciona à base de concessões. Então, na prática, a empresa paga um determinado valor para o governo para ter o direito de fazer aquela transmissão, constrói as torres, administra todo o processo de construção e também do gerenciamento da atividade em si, e o governo todo ano vai pagar um determinado valor para essa empresa por estar fazendo e prestando esse determinado serviço de transmissão. Além disso, esse tipo de empresa consegue proteger o seu patrimônio e a sua renda muito bem em relação à inflação, porque os contratos com o governo são corrigidos de acordo com o IPCA. E agora, vamos para alguns dados em relação à Taesa. A Taesa é uma empresa que hoje possui 44 concessões, ela possui 15 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo 14.400 em operação e 700 quilômetros em construção. Ela está presente em 18 estados e também no Distrito Federal, e ela tem um prazo médio das suas concessões de 14 anos, o que dá uma boa previsibilidade da sua receita nos próximos anos. E por fim, nós temos aqui na parte de baixo os dividendos que ela pagou entre 2009 e 2024, atingindo um valor recorde de 13,5 bilhões de reais. E agora temos também um gráfico que mostra todos os locais onde a Taesa está presente, então a gente consegue perceber que ela tem uma receita muito bem diversificada ao redor do Brasil. Olhando agora para o histórico de dividendos, a gente percebe que o dividend yield da empresa sempre foi muito alto. Em qualquer um dos anos que a gente conseguir pegar, ela sempre conseguiu superar a barreira dos 6%, e o teto dela foi em 2014, quando ela bateu 15% de distribuição, o que é um dado bastante elevado e muito bom, porque é uma empresa que consegue trazer consistência. Se você investir o seu dinheiro na Taesa, você pode ficar tranquilo que ela sempre vai acabar pagando um bom valor para você. E olhando agora para o histórico de valorização das suas ações, somado ao reinvestimento dos dividendos, a gente consegue ver na prática o efeito bola de neve. Nos últimos 15 anos, entre 2010 até 2025, uma ação da Taesa se valorizou em média 19,26% ao ano. No total, 1.300%, que é uma valorização muito boa,
que pode fazer com que você consiga multiplicar muito bem o seu patrimônio a longo prazo. A segunda ação é a BB Seguridade, de código BBSE3, que hoje é, sem dúvida alguma, a maior holding de seguros do Brasil. É a principal empresa dentro desse segmento de atuação. Hoje, ela consegue estar muito bem posicionada em diferentes segmentos dentro do setor de seguros, como você pode estar vendo, na parte de seguro de vida, seguro residencial, seguro empresarial. Ela atua também prestando serviços atrelados à previdência social, principalmente para funcionários públicos, na parte de capitalização, planos odontológicos, e ela também tem, inclusive, o Banco do Brasil Corretora. É ela que organiza a operação desse negócio e consegue vender também, inclusive, diversos fundos de investimento, onde ela consegue ter um grande ganho de receita de taxa de administração. Como você pode estar vendo aqui também, ela tem uma estrutura de negócio muito bem diversificada e ela consegue fechar parcerias estratégicas para justamente estar presente em todos esses segmentos, como você pode ver. Na área de seguros, ela tem uma sociedade com a Mapfre, na parte de previdência com a Principal, na parte de capitalização com a Icatu e com a Alba, na parte do Brasil Dental tem uma parceria com a Odontoprev e na parte de corretora tem também, novamente, uma parceria com a Principal. Quando olhamos para o histórico de dividendos, o Banco do Brasil Seguridade também conseguiu apresentar uma excelente consistência. Em alguns momentos, o dividendo foi um pouco mais baixo, por exemplo, em 2019, 2020, 2022, mas em praticamente todos os outros anos, ela conseguiu pagar um dividendo muito, muito bom e a gente vê essa consistência ao longo do tempo na prática, olhando para esse gráfico. E além disso, é uma ação que também conseguiu apresentar uma excelente valorização. Entre 2013 a 2025, a gente vê uma valorização anual média de 12% e somando, pegando a valorização total, nós temos um rendimento de 448%. Lembrando, somando tanto a valorização da ação quanto o reinvestimento dos dividendos, que é algo primordial ao se investir nesse tipo de companhia. E a terceira ação é a Copasa, de código CSMG3, que é uma empresa estatal de Minas Gerais, que atua no serviço de abastecimento de água e também na parte de prestação de serviço relacionado a tratamento de esgoto. Olhando detalhadamente para os números da companhia, a gente consegue perceber o impacto que ela consegue ter dentro do seu segmento. Na parte de prestação de serviço atrelada à água, ela possui hoje 638 concessões e ela consegue atender 11,8 milhões de pessoas. Na parte de esgoto, ela tem 309 concessões, atingindo 8,6 milhões de pessoas. Os dividendos da Copasa têm sido bem consistentes nos últimos anos, como a gente pode observar em 2025, 2024, 2023 e 2021. Tivemos o único ano em 2022 onde o dividendo ficou muito abaixo da média, e no passado o dividendo da empresa não estava muito bom, de 2019 para cá, mas o cenário mudou, a gestão da empresa se tornou muito mais profissional, algo que inclusive aconteceu com diversas outras estatais, como por exemplo o Banco do Brasil, o que traz muito mais segurança para você, investidor. Então, apesar de ser uma companhia estatal, ela presta um serviço essencial. Então, na prática, esse tipo de companhia sempre vai acabar gerando lucro, querendo ou não, e sempre vai acabar pagando bons dividendos. E é uma empresa que conseguiu se valorizar também muito bem. Nos últimos 15 anos, ela subiu em média 14,47% ao ano, somando a valorização da ação mais os dividendos reinvestidos, o que dá no total um rendimento de 659%. E como eu mencionei, por se tratar de um serviço completamente essencial, todo mundo precisa de água dentro de casa, a chance desse negócio vir a falir ou dele reduzir muito os dividendos, ou o lucro ou a receita despencar, acaba sendo muito, muito baixa. E como eu falei no início do vídeo, além de você saber quais são as boas ações, é importante que você entenda como que eu cheguei à conclusão que a Taesa, Banco do Brasil Seguridade e a Copasa são boas ações quando o assunto é receber dividendos. E essas ações foram filtradas a partir de um processo automatizado, seguindo uma estratégia automatizada de investimentos que eu apresento também para os meus alunos, que parte de um princípio muito simples. Primeiro, a gente tem que investir em ações com dividendos consistentes nos últimos anos, então não adianta nada a empresa ter pago um dividendo muito bom esse ano, se ela não pagou bons dividendos em anos anteriores, então tem que ter esse filtro de consistência. E além disso, nós precisamos investir em ações de baixo risco, com baixa volatilidade. Não adianta nada você receber dividendo de uma ação que um dia sobe 5%, no outro cai 10%, no outro sobe 15%, enfim,
ter uma volatilidade muito grande não é bom para quem busca dividendos. É interessante ter uma ação que consegue se valorizar aos poucos ao longo do tempo, sem apresentar grande volatilidade, até porque o seu risco, o sobe e desce da sua carteira, vai ser muito menor. E da onde que esses filtros surgiram? Eu realizei estudos tanto no mercado brasileiro quanto no mercado norte-americano e fiz diversas comparações e cheguei à conclusão que esses dois filtros são muito funcionais. Começando com a parte dos dividendos consistentes, eu simulei carteiras do passado que você tivesse investido simplesmente em ações com um histórico de dividend yield elevado, pegando a média dos últimos 3 anos e a média dos últimos 4 anos e comparando com a rentabilidade do Ibovespa e da renda fixa. E como você pode estar vendo agora, investindo com base nessa premissa bem simples de dividendos consistentes, a gente conseguiu ter uma rentabilidade muito maior do que os índices. Pegando a média do dividend yield nos últimos 3 anos, a carteira rendeu 14,2 ao ano, e pegando a média dos últimos 4 anos, a carteira rendeu 15,5, muito acima dos 7,3 do Ibovespa e dos 9,1 da renda fixa. Olhando agora para o dado de baixo risco, eu peguei um estudo realizado na Bolsa Americana comparando se você tivesse investido no índice S&P 500, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, se você tivesse investido apenas nas empresas de alta volatilidade presente no índice e se você tivesse investido apenas nas ações de baixa volatilidade presente no índice, a gente consegue observar que as empresas de baixa volatilidade apresentaram uma rentabilidade muito maior. Entre 1994 até 2020, como você pode estar vendo em amarelo, as ações do índice de baixa volatilidade renderam muito mais do que o próprio índice, que está em marrom, e muito mais também do que as empresas de alta volatilidade em azul. E unindo esses dois fatores, unindo esses dois critérios, consistência dos dividendos e baixo risco, eu consegui realizar um estudo, um backtest, uma simulação da aplicação da estratégia no Brasil entre janeiro de 2013 e janeiro de 2024, simplesmente investindo de forma automatizada nas melhores ações dentro desse sistema. E essa carteira apresentou uma rentabilidade muito boa, 19,9% ao ano, contra 7,3% ao ano do Ibovespa e 9,1% do CDI. E a aplicação prática dessa estratégia é muito simples. Basta fazer o ranqueamento das melhores ações no critério dividendos, o ranqueamento das melhores ações no critério baixo risco, somar as duas posições e investir nas ações com os menores ranqueamentos combinados. Como você pode estar vendo nessa imagem, a Taesa, Banco do Brasil Seguridade e a Copasa são empresas muito bem ranqueadas em ambos os dados. A Taesa, por exemplo, é a 4ª melhor empresa no ranking de dividendos e a 2ª melhor empresa no ranking de baixo risco, fazendo com que o ranking combinado dela seja 6, fazendo com que a Taesa seja a melhor empresa hoje dentro da estratégia. O Banco do Brasil Seguridade é a 4ª melhor empresa e a Copasa é a 6ª melhor empresa. E se você quer entender ainda mais sobre como aplicar essa estratégia de investimentos na prática na sua carteira e ter acesso a esse tipo de lista, eu tenho um curso de investimento chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá de uma forma prática a automatizar os seus investimentos e com isso selecionar ações com alta segurança, com alto potencial de rentabilidade, sem precisar ficar horas e horas acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter acesso às 3 melhores ações boas pagadoras de dividendos para se investir dentro de uma estratégia clara. Se gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.